Olá, boa noite pessoal. Faz dias, já faz uma semana que eu postei o último vídeo e daí não fiz mais. Eu peço desculpa a vocês, mas eu ando um pouco desanimado com os meus vídeos pelo fato de ter problemas com saúde ainda, né? Então isso bagunça um pouco a vida da gente, as ideias também, né? Mas hoje eu resolvi de fazer um vídeo e nesse vídeo eu quero fazer um comentário, gente. E eu sempre volto a fazer comentários sobre os pesquisadores, os investigadores de coisas sobrenaturais. É interessante, é muito interessante, gente, a gente ficar batendo na mesma tecla, porque precisa um discernimento para você assistir estes editores de vídeos sobrenaturais para que não se confunda a mente e também para alertar as pessoas, para que as pessoas também não confundam as suas mentes e saber distinguir o que João é João e Pedro é Pedro. Pedra é pedra e pau é pau. Tá certo, gente? Porque tem muita gente que confunde todas as coisas e eles acham que tudo o que eles verem nos vídeos destes investigadores são coisas sobrenaturais. E não é. Nós temos que saber distinguir o conteúdo que eles estão fazendo para nós ter uma percepção melhor das coisas, um conhecimento melhor das coisas. Porque na realidade eles não falam isso. Eles não falam isso. Eles pegam e fazem um monte de vídeos, né, diferentes uns dos outros, e eles colocam tudo nos seus canais de YouTube como coisas sobrenaturais. E coisa sobrenatural é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Então é o que eu quero esclarecer hoje aqui para vocês. Quando um investigador faz um vídeo, seja onde for e seja qual a hora for, seja de dia ou seja de noite, mas a maioria das vezes eles fazem à noite, né? Porque à noite sempre dá aquele suspense do sobrenatural, né? Porque a maioria das histórias que a gente escuta dos antigos são coisas que acontecem à noite e não durante o dia. Muito poucas coisas a gente ouvia relato dos antigos que acontecesse sobre o dia. A maioria das vezes é à noite. E, e eu me lembro do que eu estou falando agora, eu me lembro de uma coisa que meu avô sempre falava. O meu avô já é falecido faz anos, né? Ele faleceu no século passado. Se ele vivesse hoje, ele teria uns cento e poucos anos, 120 anos, por aí 125 anos, ele estaria com essa idade hoje, né? Mas ele já faleceu faz muito tempo, no século passado. Isso foi na década dos anos 80, parece, se não me engano. Ou dos anos 70. Não, dos anos 80. Os anos 70, foi nos anos 70. Então já fazem 50 anos por aí que ele faleceu. Pois bem, e ele sempre dizia para nós, gurizada, né, criançada, vocês não saiam à noite sozinho. Só saiam à noite se vocês precisarem, porque à noite anda todos os tipos de seres que não fazem parte do nosso mundo, ele dizia. Então aqui a ideia já era isso, né? Era coisas do sobrenatural que procuravam dar à noite. E nosso avô, o meu avô, alertava para que nós não corresse o risco, né, de acontecer com fatos, fenômenos estranhos, às vezes de repente sofrendo até um colapso, um desmaio, ou coisa parecida, né? Então é assim, gente. Esses investigadores de hoje, eles apresentam conteúdos, mas eles não trazem o esclarecimento para as pessoas que lhes seguem.
E isso era importante, eles mesmos trazerem esclarecimento, distinguindo uma coisa da outra. Eles misturam muito, sobrenatural com lendas, né? E não é por aí. Sobrenatural é fenômenos sobrenaturais, né? Que muitas vezes é inexplicado. O porquê aconteceu, o porquê acontece, ou muitas vezes tem explicação, né? Desses fenômenos sobrenaturais quando acontecem à noite. Agora, lendas não têm o porquê acontecer à noite, porque lendas são apenas uma história fantasmagórica, fantasia, né? Que os povos antigos falavam, contavam, para dar explicação a alguma coisa que acontecia que eles não conheciam, eles não sabiam o que era. E aí tem muitas lendas, né? Então, sobrenatural é quando acontece um fenômeno inexplicável, às vezes perceptível, às vezes imperceptível. E acontece, normalmente, a maioria das vezes acontecem à noite, não é? Então aqui que está o que esses investigadores deviam de explicar para os seus seguidores, para que os seus seguidores não sejam enganados e pensando que tudo o que eles mostram e o que eles falam seja coisa sobrenatural. Por exemplo, a história do lobisomem acontece à noite, mas a história do lobisomem é uma lenda, não é um caso sobrenatural. Tá certo, gente? É aqui que eu quero falar para explicar a vocês qual é a diferença de fenômenos sobrenaturais com lendas. Então, o lobisomem é uma lenda que os antigos contavam e em torno dessa lenda tem uma história que eles também explicavam essa história para explicar o porquê acontecia o fenômeno lobisomem. Mas o fenômeno lobisomem não é nada de sobrenatural. Daí esses investigadores, eles apresentam essa lenda do lobisomem como se fosse um caso sobrenatural, mas não é sobrenatural. É apenas uma lenda. É folclore popular, uma lenda popular, faz parte de uma literatura também popular. Tá certo, gente? Daí eles também apresentam o fenômeno Saci Pererê como um fenômeno sobrenatural, mas não é um fenômeno sobrenatural, porque o Saci Pererê é uma lenda fantasmagórica. E depois tem a lenda do Caiçara, tem a lenda do Caipora, tem a lenda do Boitatá, tem a lenda do Assodiador, tem a lenda do Lenhador, tem a lenda do Garupeiro, tem a lenda da Mãe de Ouro, tem a lenda de tantas outras coisas, né? Que o nosso folclore brasileiro é cheia de lenda, né? E todas essas coisas que eu falei aqui agora não tem nada a ver com sobrenatural. São histórias que só existem na mente do povo, mas na realidade não existe. Eu quero só explicar uma coisinha para vocês sobre o Saci Pererê, tá certo, gente? Então, acontece que uma época do ano os cavalos soltos lá na invernada, lá dentro do seu piquete, do seu potreiro, ele se agita. Ele se bate, ele pula, ele corre, e também isso acontece durante o dia, não somente à noite. Né? Porque isso não é um fenômeno sobrenatural, pode acontecer a qualquer dia. E é somente numa época do ano
depois do início da primavera, indo para o início do verão. Por quê? Porque é um pássaro, já foi mostrado na internet isso, é um pássaro que ele faz o seu ninho do sedenho do animal. Daquele sedenho são aqueles pelos compridos que o animal tem na, na no rabo, na cauda, né? E também na crina do animal, aquele caminho de cabelos compridos que ele tem, começando assim pela cabeça e corre por cima do pescoço até no cruzamento das duas paletas dele, tá certo? Ali os cavalos têm pelos muito compridos. E existe um pássaro que eles vêm arrancar o pelo do animal para fazer os seus ninhos, porque eles fazem ninhos em forma de um cesto, um pé de meia, né? E é um ninho muito bem feito, muito bem trabalhado, que dá a impressão que é uma pessoa que fez aquilo, de tão bem feito que é. E daí eles entram por cima na boca daquele cesto, daquele pé de meia, e descem por dentro, vão bem no fundo, põem seus ovos, chocam, criam os filhotinhos e assim por diante, né? Acontece. Então, este fenômeno desse passarinho que faz isso, eles atribuem ao Saci-Pererê, né? E daí tem outras coisas que eles atribuem ao Saci-Pererê. Objetos perdidos, objetos roubados. Por exemplo, alguém deixa uma enxada lá na roça, para no outro dia, quando ele voltar a capinar, a enxada já está lá na roça, mas de repente passa alguém por lá, um morador qualquer, vê aquela enxada, pega e leva embora, né? Pensa que está lá perdida e está lá esquecida por muito tempo, ele pega e leva embora. Daí eles atribuem isso tudo ao Saci-Pererê. Tá certo, gente? Então, só para dizer para vocês que isso não são coisas sobrenaturais. Isto são coisas lendárias. Lendárias. Então, é diferente de uma pessoa passar uma noite em algum lugar e ver um fantasma semelhante a um ser humano, né? Uma manifestação quase que se materializando, ou talvez até se materializando em forma de um ser humano. Isso referente a alguma pessoa que por ali morreu por algum motivo. E por algum motivo ele ficou fazendo assombração. Então isto é sobrenatural. É manifestação do além que se manifesta no tempo presente para qualquer pessoa. Agora, lobisomem, saci-pererê, caipora, mãe de ouro, boitatá, mula sem cabeça, iara, mãe d'água, e assim por diante, né? Curupira, e assim por diante, essas coisas, isso aí não são coisas sobrenaturais, não tem nada a ver com coisas sobrenaturais, gente, tá certo? De tanto que se fosse uma realidade, o lobisomem fosse uma realidade, alguém já teria preso um lobisomem, ou teria até matado um animal que se dizia transformado numa fera, e depois de morto, essa fera ia voltar a ser um ser humano normal. Que era um ser humano, segundo a lenda, é um ser humano que tem uma maldição, que essa maldição à noite ele faz com que ele se transforme num animal, para pagar o seu enfado, o seu castigo, a sua maldição. Então é assim, gente. Só que as pessoas que assistem esses investigadores sobrenatural, eles acham que tudo o que eles mostram é sobrenatural, mas não é. E isso o culpado disso tudo são os próprios investigadores. Porque os próprios investigadores, ao eles criar um vídeo sobre
um suposto lobisomem em algum lugar contado por alguém que por ali verem o lobisomem, então o investigador deveria já no início do vídeo explicar que o trabalho que eles vão fazer naquele momento, naquela noite, não se trata de um fenômeno sobrenatural, mas sim um fenômeno lendário, né? Esclarecer para os seus seguidores. Isso seria o correto. Tá certo, gente? Eu tô fazendo esse vídeo hoje, sabe por quê? Porque eu assisti um vídeo que foi publicado há um dia atrás. Ontem, foi publicado ontem. E, e esse vídeo, ele pega o depoimento de um senhor que mora lá em tal lugar, um lugar chamado São Luís, não sei onde que fica isso, e eles também já nem explicam muito, né, que é outra coisa que eles deveriam de explicar direitinho, né, a localidade, etc, etc e tal. E esse senhor falou para ele que por ali, era um casal, falou que por ali existe, alguém já viu o lobisomem, à noite, porque o caso lobisomem é à noite mesmo, né, boitatá também é à noite, e o lenhador também é à noite, e assim por diante, né, a maioria é à noite. E daí esse senhor falou, não é, que por ali foi visto lobisomem, etc, etc e tal. Daí eu fiz um comentário abaixo do vídeo assim, ó, lá já vem fantasia de criança. Fiz um comentário assim, lá já vem fantasia de criança, porque lobisomem é uma lenda, lobisomem não existe na realidade. Eu fiz o comentário, eu faço, porque eu sei das coisas. Eu tô com 73 anos até hoje, nunca vi um lobisomem. E se for uma realidade, espero de não ver, né? E, e daí eu fiz esse comentário. Não foram os donos do canais que se queimaram com o comentário. Foram os inscritos dele, que já tinham feito comentários embaixo, que se queimaram por ele, pelo dono do canal. E já vieram me desacatar. E daí eles falaram assim, o senhor por acaso não tem um canal não tem um canal sobrenatural também? Para você ver a ideia deles, né? Então eles acatam tudo como coisa sobrenatural, porque o meu canal não é de coisa sobrenatural. O meu canal é de histórias e lendas e encantos de botijas e bujões de ouro e assim por diante, né? Vocês sabem como é que é meu canal. Então, para você ver a ideia dos seguidores, né? Os seguidores, eles acatam tudo como sobrenatural. De tanto que ele me chamou a atenção, né? Quase que me xingando, né? Por eu ter feito aquele comentário lá no canal do indivíduo. E ele já veio com 4 pedras na mão, né? E daí perguntou e falou assim para mim: por acaso o senhor também não tem um canal de sobrenatural? Então, para vocês verem, eles são tão mal informados porque os criadores de vídeos deveriam de informar os seus seguidores dos conteúdos que eles mostram, mas informar de maneira correta, para que eles também aprendam, né, a divulgar as coisas e aceitar as coisas como são, né? Que sobrenatural, vinda de espiritualidade, é uma coisa, e que lendas são são outras coisas. Não tem nada de sobrenatural. Lendas não tem nada de sobrenatural. São realidades criadas pelo povo, né? Histórias que os antigos contavam, isso vindo desde a chegada dos portugueses no Brasil, né? Eles já naquela época, eles aprenderam algumas lendas com os índios, porque os índios já conheciam a lenda do... Eles conheciam a lenda do Urutau, por exemplo, né?
Os índios conheciam a lenda do caipora, que eles chamavam de... Esqueci agora. Que eles encaravam a lenda do caipora como se fosse uma lenda de um espírito ruim, né? Mas era uma lenda, não era uma realidade. O caiçara. Caiçara, para os índios, algumas tribos dos índios, era o, o diabo, vamos dizer assim, né? Não gosto de usar essa palavra, mas vamos dizer assim para esclarecer para vocês também, né? Então, já naquela época, há 500 anos atrás, os portugueses já chegando no Brasil e tendo contato e conhecimento com os índios, quando eles conseguiram a ter contatos bons com os índios, eles já aprendiam essas coisas com os próprios índios. Como é que é o Curupira também, né? E assim por diante. Então isso não são coisas sobrenaturais. Isso são lendas, né? Independente da espiritualidade. A espiritualidade é uma coisa, as lendas são outras. As lendas são coisas que foi criada pela população no decorrer dos tempos. A espiritualidade, né, assombrações, fantasmas, estas coisas já vêm de muito tempos, de muitos séculos atrás, desde quando o homem existiu, que o homem teve uma mente aberta para as coisas da espiritualidade, eles já começaram a achar muitas coisas relacionadas com isso. Tá certo, gente? Ah, e outra coisa, né? Voltando lá na historinha do Saci, que ele tira o sedenho, o pelo a crina do animal, do cavalo, para fazer seus ninhos, eles também tiram do rabo da vaca, que tem aquele capucho de pelo na ponta do rabo da vaca, também tem, eles também tiram. E quando eles se agarram ali para tirar, para puxar aqueles fios, o animal se agita. E daí eles diziam que era o Saci Pereré que estava incomodando os animais. Tá certo, gente? E não é, é um pássaro. E também tem uma espécie de morcego que faz isso também. Quando é à noite, que acontece aqueles movimentos com as criações de ficarem loucos dentro das invernadas, dos potreiros, é um tipo de morcego que faz. E isso eu sei porque uma vez eu achei um ninho de morcego também, espécie um balaião, um cesto bem fundo, e lá dentro tinha 4 morceguinhos pequenino. Eu vi aquele negócio pendurado numa árvore e daí tava eu e mais um amigo meu. Eu falei, olha que negócio engraçado, vamos ver o que é aquilo, vamos ver se nós tiramos. E nós começamos a jogar pedra e pau, era pendurado no galho de uma guabirobeira e de repente aquele gainho quebrou e caiu aquele treco no chão. E daí nós fomos ver, abrir aquele cesto, aquele pezão de meia, tinha lá dentro 4 morceguinhos novos. Daí nós pegamos e penduramos de novo lá em algum lugar para que os pais daqueles morceguinhos pudessem continuar a cuidar deles. E agora esses dias eu vi um vídeo na internet, uma mulher, foi interessante, a mulher sentada debaixo, era num sítio, em algum lugar. A mulher com as crianças, 2 crianças pequenas sentadas num banco de madeira debaixo de uma árvore, na sombra, né? Devia ser verão, um verão quente, e eles foram, as crianças brincando na grama, assim, no chão, e a mulher sentada olhando o celular. De repente o pássaro veio e pousou no cabelo dela, e ela estava assim com o cabelo, não estava bem arrumadinho, sabe? É aquele tipo de mulher assim que puxa o cabelo e faz aquele negócio lá em cima e mete uma caneta ali para prender o cabelo, né?
E o passarinho veio e sentou ali em cima e bagunçou tudo o cabelo dela. Mas puxava, 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 tentando tirar fios de cabelo dela, certo, para levar para o ninho onde ele estava fazendo. Ele em algum lugar estava fazendo ninho. E eu dei risada daquilo. E ela olhava para cima assim, daí ela teve a ideia, pegou e acionou a câmera do celular, ela estava com o celular assim, e levantou bem devagarinho e segurou, filmou o passarinho. Filmou o passarinho arrancando o cabelo dela. Mas aquele passarinho bagunçou tudo o cabelo dela virou uma lixiguana, velho, desse tamanho assim, de tanto ele puxar. E daí não era só um, começou com um só, daí de repente veio outro, sentou mais atrás e fazia o mesmo processo. E ela dava risada, dava risada. Aqueles passarinhos devem ter tirado muito fio de cabelo dela, né? Então isso era o que eles fazem com os animais à noite, fazem durante o dia, e daí o pessoal atribui aquela agitação louca dos animais, dos cavalos, das vacas, dos bois, eles atribuem ao Saci Pererê, né? E vai saber onde anda o tal do Saci Pererê, do Saci Pererê. Pererê. Tá lá dentro das páginas dos livros, que faz parte da cultura, do folclore e da cultura brasileira. E não nos campos mexendo com os animais. E muito menos mexendo com os investigadores durante a noite. Não, é incrível, né, gente? Então por isso que é bom discernir as coisas, explicar as coisas bem explicadinho, para que as pessoas não fiquem com a mente confundidas, com as ideias confundidas até o fim da sua vida, né? É bom discernir, é bom esclarecer, e o grande erro desses investigadores sobrenaturais é eles não esclarecer essas coisas para os seus seguidores, tá certo, gente? Se vocês acham que eu falei certo, que eu tô com razão, deixe seus comentários aqui abaixo e não esqueçam do joinha também, tá bom? Beleza? Não esqueçam que eu preciso chegar urgentemente a 1000 inscritos. E tá tudo meio paradão. Não vai para frente. Esse é um dos casos também que tá me desanimando. Beleza, gente? Fui. Tchau. Mas eu volto de novo. A hora que eu tiver disposição de fazer um vídeo, eu volto de novo, ok? Beleza.